Resenha do episódio número 9. Depois de relatar a experiência de uma mãe com diagnóstico de câncer, sua luta para estabelecer uma residência inclusiva para seu filho com paralisia cerebral, buscando-se a promoção da independência e autonomia de seu filho, e também a experiência de uma pessoa que teve uma lesão medular após um acidente de trânsito buscar adequar sua casa para que possa viver de forma independente, chegou o momento de abordarmos os conceitos de independência e autonomia. Autonomia e independência já foram termos utilizados como sinônimos, inclusive por autores consagrados como a doutora Ruth Cidade, que em 2006 definia autonomia ou independência de forma bem objetiva como capacidade de decisão e comando, capacidade de realizar algo com seus próprios meios. É o estado de quem ou de que tem liberdade, de quem se garante e recorre aos seus próprios meios. Mais recentemente, Romeu Sasaki, em 2020, destacou em um artigo publicado na Revista Nacional de Reabilitação, a revista Reação, um pequeno histórico da utilização destes termos. Sasaki lembra, no entanto, que o preâmbulo N da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, mostra uma importante base da Convenção, que reconhece a importância para as pessoas com deficiência de sua autonomia e independência individuais, inclusive da liberdade para fazer as próprias escolhas. Ou seja, ao afirmar o texto dessa Convenção Internacional, hoje inclusive ratificada no Brasil com valor de emenda constitucional, reconhece-se a importância dos conceitos de autonomia, independência e liberdade como fundamentos do texto da Convenção. Aqui também percebe-se autonomia, independência e liberdade como conceitos distintos. Sobre os termos autonomia e independência, Sasaki recorda que passaram a ser utilizados em relação à área da reabilitação a partir da década de 40, mas destaca que a Lei Brasileira de Inclusão, a chamada LBI de 2015, para mostrar que hoje temos uma distinção legal destes termos, destaca as palavras autonomia e independência, que aparecem com sentidos específicos em 4 trechos do texto da lei. Não vou citar aqui o texto da LBI, mas apenas destacar a associação que Sasaki faz ao período da inclusão, elucidando que o conceito de empoderamento compreende independência e autonomia. Empoderamento significa que as pessoas com deficiência fazem as próprias escolhas e tomam decisões. Isso é o conceito de independência. Além do mais, para seu empoderamento, as pessoas com deficiência usam suas funcionalidades físicas com mínima ou nenhuma ajuda de outras pessoas e ou tecnologia. E aqui está o conceito de autonomia. Repito de uma forma mais clara. Independência significa as pessoas fazer as próprias escolhas e tomar decisões. E autonomia significa as pessoas usarem suas funcionalidades físicas com mínima ou nenhuma ajuda de outras pessoas e ou tecnologia. Eu tive a oportunidade de ter sido aluno e colega do professor Pedro Américo Sobrinho de Souza, que infelizmente nos deixou no final do ano passado em decorrência da pandemia da Covid-19. E não tem como não lembrar de suas aulas e de seus textos para tratar desse assunto. Afinal, estes termos eram recorrentemente utilizados pelo professor Pedrinho, como era carinhosamente chamado pelos colegas, amigos e alunos. Aqui vou pedir licença para citar na íntegra o trecho onde o Pedrinho trata de autonomia como um direcionamento do comportamento em seu livro O Esporte na Paraplegia e Tetraplegia de 1994. Coincidentemente, foi o ano em que me ingressei no curso de Educação Física na UFMG. Abre aspas. O reabilitando pode se tornar dependente por características de sua personalidade, por erros na educação ou reabilitação. Da mesma forma, como por apresentar falta de autoconfiança, poucas experiências, vivências, ter tido educação autoritária ou paternalista e por apresentar pouca capacidade de iniciativa. Fecha aspas. Na sequência, ele aborda a necessidade de se estimular o reabilitando
por meio de oportunizar vivências de situações em que o indivíduo assuma tarefas, em que ele, em determinados momentos, terá que decidir as ações a serem realizadas. Considerando-se que, em oposição ao termo dependência, está o termo independência, a reabilitação busca então proporcionar a independência do reabilitando e, para isso, busca o desenvolvimento de sua autonomia. Em função disso, o trabalho se inicia com um nível maior de apoio e, à medida que o desenvolvimento de sua autonomia, o nível de apoio vai diminuindo. Volto então ao texto do Pedrinho, abre aspas. A programação de uma redução gradativa da ajuda prestada ao reabilitando, apoiada por condutas de reforço, com base num planejamento que permita a aquisição de habilidades, melhora funcional e vivências motoras, sociais e psíquicas, objetivando uma maior autonomia, pode contribuir para uma maior independência do indivíduo. Fecha aspas. Aqui elucida-se a diferença desses conceitos, deixando claro que a autonomia pode contribuir para a independência. Logo, os conceitos de Homeu Sasaki e do Pedrinho se convergem. Sasaki afirma que independência significa as pessoas fazer as próprias escolhas e tomar decisão, e a autonomia está associada ao uso de suas habilidades físicas. Aqui então me reporto a uma aula do Pedrinho, onde ele afirma que uma pessoa em uma cadeira de rodas, morando sozinha, dificilmente trocaria uma lâmpada do teto da sua casa, ou seja, não possui autonomia para tal, o que Sasaki chama de usar as funcionalidades físicas. Nesse caso, as funcionalidades físicas provavelmente não seriam suficientes para subir em uma escada para trocar a lâmpada. Sua autonomia limitaria a execução dessa tarefa. Isso não quer dizer que essa pessoa não seja uma pessoa independente em função disso, pois ela pode chamar alguém ou mesmo contratar uma pessoa para fazer esse serviço, visto que a pessoa pode escolher não tentar e tomar a decisão de que não é possível, que precisa de outra pessoa para fazer esse serviço. Assim, ela agirá de forma independente. O Pedrinho desenvolveu um dos maiores e melhores programas de extensão universitária de reabilitação a partir de atividades físicas e esportivas na UFMG. O objetivo principal do seu trabalho era desenvolver a autonomia e promover a independência dos reabilitantes. Tive a oportunidade de conviver com essas pessoas, aprender com elas e mesmo desenvolver a partir do acompanhamento, ainda que informal, desse trabalho. Um privilégio em minha formação profissional. Importante compreender, então, que a autonomia pode promover a independência, mas ser independente não significa ser autônomo. Uma pessoa pode ser independente e não ter movimentos funcionais, e isso é extremamente comum, principalmente quando falamos de pessoas com paralisia cerebral, como foi o caso do nosso episódio número 9. Immanuel Kant aborda o conceito filosófico da autonomia a partir do conceito de razão. Não vou entrar nesse nível de discussão e nem fazer uma analogia nesse momento, mas recorro ao material da disciplina O que é Ser Humano, ministrado na pós-graduação que eu estou realizando na PUC do Rio Grande do Sul, para ressaltar que, para Kant, liberdade é o que torna possível a autodeterminação. Os homens são livres quando causados a agir, ainda que esse agir esteja vinculado ao agir segundo leis. Só que essas leis não são leis externamente impostas, mas sim autoimpostas, impostas pelo próprio indivíduo, para ele mesmo. Aqui podemos fazer uma analogia para compreender que uma pessoa com deficiência deve buscar o desenvolvimento de sua autonomia como uma ferramenta para a promoção de sua independência e, por sua vez, a permitirá agir, a se autodeterminar para agir, e aqui estou dizendo que isso significa promover sua liberdade, abrir seu mundo de interações, buscar os mesmos direitos para se relacionar com todo mundo. Ao tratar de desenvolvimento, comportamento e cidadania, o PEP incorpora os conceitos de autonomia, independência e liberdade. Podemos, então, a partir do concreto, de uma experiência concreta ou a situação de um reabilitando,
ver que seu processo de desenvolvimento seria a mudança de suas atitudes, o fortalecimento de sua autodeterminação, de seu estado emocional e a promoção de sua liberdade em função de cada conquista diária de sua evolução no dia a dia. Para então, ir para o abstrato. Aí podemos pensar no nosso desenvolvimento enquanto ser humano, e para isso, os conceitos de autonomia, independência e liberdade estão associados à filosofia moral e ética. São ferramentas para conhecermos a cada dia mais a nossa própria essência, o que somos, o que queremos ser. Em nossa segunda temporada, estaremos mais focados nas experiências do esporte, suas influências no nosso processo de desenvolvimento. Mas deixo claro que o que estamos buscando com essa abordagem é fazer você refletir sobre sua vida, sobre nossa situação enquanto organização ecológica, enquanto mundo, nossa existência. Compreender o mundo a partir dos desafios da eliminação de barreiras de acessibilidade, sejam essas arquitetônicas ou atitudinais. Representa, então, compreender o cerceamento da nossa liberdade a partir da empatia, de buscar reconhecer como nós mesmos fazemos parte desse sistema e impomos barreiras, seja por meio das nossas atitudes, preconceitos, de nossas convicções, seja nas interferências que fazemos em nosso meio ambiente sem pensar no acesso de todos, sem pensar nas mais distintas dimensões do que representa a vida em sociedade. Buscamos compreender a ética, almejamos o desenvolvimento de uma sociedade ética e sem liberdade não existe ética. O professor Leandro Carnal destaca que o ser humano é alguém que carece de um código ético, porque desde o início de sua história foi caracterizado pela liberdade. Nossa liberdade esbarra na liberdade do outro, e para isso criamos regras de convivência social, buscando se estabelecer um código ético para que todos possam exercer a sua própria liberdade. Bora lá então construir uma sociedade em que todos tenham acesso às liberdades fundamentais. Bora lá retirar as barreiras, as amarras sociais que cerceiam nossa liberdade, como a acessibilidade, o preconceito, a vaidade, a presunção de ser melhor que o outro. Antes de querer se afirmar como melhor, busque sempre buscar ser melhor. Acredite que nunca somos bons o bastante, busque se desenvolver continuamente. O Pepe acredita que jamais estaremos prontos, estamos sempre em construção. É preciso melhorar a cada dia, buscar mais conhecimento, refletir, conhecer as pessoas, compreender as diferenças, aprender com essas, e é isso que nos torna cada dia mais autônomos, independentes e livres. Um grande abraço e até mais!